Olá, muito bom dia a todos. Bem-vindos ao nosso dia de reflexão de número 29. E a gente chega a mais um capítulo do livro, né? O capítulo 4, que fala sobre o propósito da gente ter sido moldado para servir a Deus. Então, primeiro era para agradar a Deus. Depois a gente ganhou essa visão de pertencer a uma família, né? Então a gente foi feito para fazer parte da família de Deus como um órgão que tem uma função específica dentro de um organismo. Depois, o terceiro propósito é sermos semelhantes a Jesus. E o quarto propósito, que é o capítulo de agora, é servir a Deus. Então, todos nós nascemos para servir a Deus. E na Bíblia já diz, né, que a fé é um reflexo das nossas obras. Não existe fé sem obra nenhuma, né? E tem passagem da Bíblia que diz assim também, que antes da gente ser formado na barriga no útero da nossa mãe, o nosso espírito, né, ele foi selecionado, ele foi escolhido para estar aqui por algum motivo especial. Por isso que a gente vem dotados de habilidades, de dons, né, diferentes uns dos outros, a começar até pela nossa aparência, né? A gente não vai encontrar em lugar nenhum uma obra igual à nossa, mesmo quando são gêmeos idênticos. A missão, o espírito, o caráter são coisas moldadas artesanalmente, né? Feito à mão de Deus. E eu acredito, né, que essa parte do servir, ela é realmente uma das que mais traz sensação de propósito na nossa vida, né? Agradar a Deus, ser parte da família de Deus e precisar ser semelhante a Ele é algo que, como que eu posso dizer, dá todo esse contexto, né, para o sentido de propósito de vida. Mas eu acredito que o serviço, ele realmente, assim, né, como fala, o trabalho dignifica o homem. E quando a gente diz sobre serviço, a gente não tá falando de trabalho e de carreira, né? A gente não tá falando de quanto sucesso profissional você tem ou não, mas a gente tá falando no serviço aos outros, né? É a partir daquilo que a gente faz para os outros que a gente ganha essa importância, né, dentro da família de Deus. Então, toda vez que a gente atende a necessidade de alguém, a gente está servindo. Antes de servir aquela pessoa, a gente está servindo a Deus. E é inerente, né? Acho que é uma das perguntas mais feitas desde cedo pra gente o que você quer ser quando você crescer? E a gente cria essa ideia de que a gente só vai fazer algo, né? Só vai ser alguém quando a gente crescer. E não, a gente já tá fazendo isso desde muito cedo, né? Essa sensação de fala aqui, né, que serviço é igual ministério. E muitas vezes a gente atribui, né, um ministério só aquelas funções da igreja, e obviamente, quando a gente fala em servir a Deus, então por que não servir também dentro da nossa comunidade, dentro da nossa igreja? Mas não se engane, não é porque você é um ministro dentro da igreja, não é porque você tem esse tipo de ministério que você não deve ter um ministério fora dali, né? Inclusive, quando você serve a sua igreja, é um ambiente até pequenininho, se a gente for pensar, né? Quando a gente amplia esse olhar e entende que, independente do serviço, quando eu atendo a necessidade dos outros, eu continuo servindo, né, a Deus, isso ganha uma amplitude muito maior, né? Então, é sempre bom a gente relembrar que quando a gente está falando de serviço, a gente tá falando isso da forma mais ampla possível, né? E claro que quando você tem uma postura cristã, independente do que você esteja fazendo, seja no ambiente da sua escola, seja no ambiente da sua casa, seja com seus amigos, seja no teu local de trabalho, seja dentro da igreja, você
tá servindo aos outros a partir dos princípios que Deus nos fala, né? Então, esse que é um caminho de serviço para a eternidade, né? E é dessas obras que Deus está dizendo, né? Ele já disse para Jeremias isso, quando você estava, né? Antes de você estar lá no útero da sua mãe, eu o escolhi, né? Para fazer obras muito específicas. Então, isso também nos coloca num equilíbrio, né? Eu acredito, diante da sociedade, porque muitas vezes a gente dá mais importância para quem exerce uma função X do que para quem exerce uma função Y. E Deus diz assim, que dentro de um organismo, né? Não importa se é um fígado, se é um estômago, a gente tem essa interdependência, a gente precisa, né, para ser um organismo completo, de órgãos que façam todas essas funções, e é isso que dá equilíbrio, né, nesse nosso mundo. E as desarmonias, eu também acredito que acontecem, porque infelizmente, muitas vezes a gente não tá ligado, né, nessa noção de propósito. Eu acredito que esses 40 dias vão ajudar a gente a fortalecer essa nossa noção e ampliar, né, a nossa gama de serviços. Tem também um ditado que eu adoro muito, que diz assim: sempre quando você for fazer algo para alguém, faça como se estivesse fazendo para Jesus. Isso também ganha um significado tão maravilhoso, né, que qualquer função que você vá fazer, realmente ela ganha uma importância diferente, né? Como eu faria se eu estivesse fazendo para Jesus, né? E a gente tá. Então, acho que essa reflexão cai muito bem, né, pra gente. E quem nunca se perguntou aí, a que eu vim nesse mundo, né? Quem e como eu devo servir? Eu acho que essa também, esses são meios, né, de reflexão do dia de hoje que podem ser muito frutíferos. Eu gostei também muito de uma diferenciação que é feita entre o Mar da Galileia, o Mar da Galileia e o Mar Morto. O Mar Morto, ele é considerado Mar Morto porque ele não recebe e nem escoa a água, né? Então ele é um mar paralisado. Ele diz assim: por que que o Mar da Galileia é um mar vivo? Porque ele recebe e ele doa, né? E é basicamente isso que a gente deve fazer para ter vida, né? E uma vida com propósito dá a sensação de vida e não de sobrevivência ou de morte, de estar inerte, né? De não ter movimento. Eu coloquei aqui também quantas vezes a gente coloca desculpas, né? Para não fazer algo para alguém, né? Que a gente não tenha que a gente não se fortaleça de desculpas ou de vitimismo e que a gente assuma esse protagonismo, né? De passar à frente, de ser responsável por aquilo que a gente assume, né? Fazer. Que a gente assuma cada vez mais esse propósito que Deus nos dá, né? A gente precisa assumir um serviço para sair fazendo por aí. E fala-se aqui também muito que a vida de serviço é você não viver somente para si, né? Uma vida de egoísmo é uma vida sem serviço. E aí pensei, né, eu em egoísmo, comunismo, socialismo, capitalismo. Com certeza essas são todas né, ideologias, digamos assim, que nos colocam que nenhuma delas é tão completa quanto a proposta pelo cristianismo, né? Então que a gente possa assumir, né, uma vida mais cheia de cristianismo, porque se a gente tiver essa visão, né, de não fazer só por você, fazer pelo outro, essa é uma visão muito completa, assim, inclusive de visão de sociedade, né? Muitas vezes a gente critica, por exemplo, a política, né?
mas poucos de nós assumem essa posição de ir lá e fazer pelo bem do lugar onde você vive, pelo bem daquele povo. Então, independente da gente assumir também, né, um lugar na política, mas só assumindo essa postura de propósito, né, cristão, de servir a Deus, com certeza a gente tá servindo de uma maneira muito mais abrangente, inclusive. Então, essas são as dicas do dia de hoje. Espero que você tenha feito também uma boa leitura desse capítulo. Eu senti muita diferença entre a forma como o autor coloca e a forma como eu interpreto essas coisas, porque algumas vezes ao longo desse capítulo eu senti que ele estava falando muito mais sobre o ministério da igreja, e apesar de eu entender que é muito interessante os ministérios e os serviços que a gente assume dentro da igreja, a minha visão é que isso vai muito além, né? Então, eu tenho certeza que a gente tem muitas outras maneiras de servir a Deus, que não só dentro da igreja, embora esse serviço também seja muito importante, né? Mas o autor, inclusive, diz assim, que muitas igrejas estão penando, estão morrendo, né? Estão se desfazendo porque poucas pessoas assumem esse papel. Então, independente de como você vai fazer o seu serviço, né? Deus nos pede, arregace a manga e demonstre a sua fé através das suas obras. Um beijão, fiquem todos com Deus e até a próxima reflexão. Com muito carinho, Simone.